E a gente fala agora também dos impactos nos mercados com essa escalada do conflito no Oriente Médio, nesse cenário que gera cada vez mais volatilidade e também incertezas. E sobre isso a gente conversa agora com Cássio Bambirra, que estava aqui conversando com Gabriel Monteiro antes dessa edição do CNN Money News. Ele que é diretor de operações da One Investimentos. Cássio, muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sempre um prazer estar aqui na CNN comentando sobre os mercados. Cássio, eu queria começar te perguntando exatamente sobre esse comportamento agora dos principais contratos de petróleo, né? Isso porque o preço do petróleo Brent, os contratos para setembro de 2025, agora recuando 5,5%, 71 dólares e 28 centos o barril, enquanto os futuros do petróleo tipo WTI para agosto de 25 caem 6%. O que explica essa reação por parte dos mercados? Vamos lá, Vitor. É importante dar um passo atrás, até para contextualizar quem está nos assistindo aqui agora. Ontem à noite, né, quando no final de semana os Estados Unidos realizaram o ataque nas bases nucleares do Irã, né, a gente teve a abertura dos futuros e logo os preços do petróleo dispararam. Então, quem estava acompanhando a abertura dos mercados, principalmente na Ásia, assim, eles dispararam e depois começaram a recuar gradualmente. Pela manhã, o que estava se esperando, né? Qual que era o grande receio dos mercados? Que o Irã fechasse o Estreito de Hormuz. Lembrando que o Estreito de Hormuz, além de ser o principal canal de transporte de petróleo, também serve de transporte para canal de outros suprimentos. E que 50% do petróleo que é importado pela China passa pelo Estreito de Hormuz. Então, eventualmente, o fechamento desse estreito poderia ocasionar também, eventualmente, até outros países entrarem nisso. Mas qual que foi a resposta do Irã em relação ao ataque norte-americano nas bases nucleares? Lembrando que os Estados Unidos é o único país do mundo que conseguiria destruir essas bases nucleares subterrâneas com os mísseis deles. Foi justamente atacar as bases nucleares, as bases americanas, né, as bases militares em outros países, a exemplo do que está acontecendo agora no Catar. Então foi uma retaliação que o mercado julgou, vamos dizer, menos preocupante, porque não interferiria numa inflação global, algo que aconteceria se fechasse o Estreito de Hormuz, porque colocaria o preço do petróleo lá em cima, e também vale adicionar um próprio Twitter do Donald Trump logo cedo para manter os preços do petróleo abaixo, sob controle, também fazendo uma certa ameaça caso os preços disparassem. Então, juntando a isso, mas principalmente esse caso do Irã não optar pelo fechamento do Estreito, os preços do petróleo começaram a recuar e agora estão caindo mais de 6%, chegaram inclusive a patamares aí abaixo dos 70 dólares, e isso foi muito bem visto aí pelo mercado. O preço do gás natural também recuou consideravelmente, então a gente estava se deparando com um cenário de alta hoje pela manhã, devido a uma resposta do Irã, e logo nós tivemos essa invertida do mercado, que eu brinco, colocando no mercado uma oscilação intraday do petróleo extremamente relevante, Vitor. Muita volatilidade, o que a gente está acompanhado, né, nos principais índices acionários ao longo dos últimos dias, inclusive, né, Cássio? E pensando exatamente nesse comportamento dos principais ativos, eu queria entender como é que fica o câmbio nesse momento, né? Isso porque há muito tempo, desde o início dessas discussões acerca do tarifaço de Donald Trump, a gente vem discutindo o papel da moeda norte-americana e também, né, dos títulos do Tesouro norte-americanos como ativos de segurança. E se esse protagonismo do dólar como esse ativo de segurança mundial, ele teria ficado no passado. Hoje a gente está acompanhando aqui uma queda de 0,3% do índice DXY, né, que compara o preço da moeda norte-americana com a cesta de principais moedas do mundo. E queria entender o que essa queda nesse momento ela representa, o que ela significa e também o que a gente pode pensar para as próximas semanas e próximos meses. É interessante, né, Vitor? E também a todos que estão nos assistindo, né? Desde a conferência de Bretton Woods, né, que o mundo parou de usar a referência do ouro e começou a utilizar a referência dólar, né, como principal referência, também a principal moeda global, nós temos aí o dólar como a principal referência das trocas, das transações. Mas o que está acontecendo, né? Por que nós temos tendo esse enfraquecimento do dólar, principalmente nos últimos meses, e temos visto principalmente
a valorização do ouro, né? O ouro, esse ano de 2025, ele sobe mais de 20%. Se a gente olha 12 meses, ele está subindo patamares superiores a 30%. O dólar, principalmente que eu remonto desde a guerra da Rússia com a Ucrânia, né, que a gente teve o congelamento dos ativos russos, nós temos uma questão também da tarifa comercial e também nós tivemos a China, que antes era uma das principais detentoras de títulos à dívida americana, começando a vender esses títulos à dívida americana e com isso indo para outros tipos de reserva, como o dólar, por exemplo, e também outros tipos de moeda, nós tivemos aí enfraquecimento do dólar perante as outras moedas globais, dado a questões comerciais, a gente vem principalmente essas questões das guerras, dado também essa questão principalmente do Donald Trump, que envolve muito essa guerra comercial que traz incertezas em relação à política americana, porque o Donald Trump, ao fazer as diversas ameaças, leva muita insegurança para os outros países de qual que vai ser o próximo passo. Então, o dólar, que um dos pilares do dólar ser uma reserva de valor, vem justamente dessa segurança jurídica, dessa segurança comercial. Então, ele perder isso através das narrativas. Nós tivemos também esse caso da China se afastando mais dos Estados Unidos. Tivemos também o caso, a China se afasta dos Estados Unidos por inúmeros motivos, né? Principalmente por causa do bloqueio comercial dos Estados Unidos. Temos a questão das restrições colocadas dos Estados Unidos frente a alguns aplicativos chineses, e com isso a China retalia vendendo principalmente títulos de dívida americana e indo para outros tipos de ativo. Nós temos um enfraquecimento do dólar frente às outras moedas. Isso acaba, por certa forma, eventualmente sendo bom para países emergentes, como o Brasil, porque pode atrair fluxo para cá, uma vez que você retira fluxo dos Estados Unidos e também, principalmente Estados Unidos, leva fluxo para outros lugares do mundo, a exemplo de países latino-americanos como o Brasil, então acaba por ser positivo. E terminando de responder essa pergunta, né, o que esperar? O que esperar do dólar nas próximas semanas e meses? Vai depender muito do que acontecer, principalmente nessa questão geopolítica. Nós temos uma questão da Ucrânia ainda a resolver, temos uma questão do Irã que ainda não está resolvida, temos também que o Donald Trump ele colocou prazos em relação aos acordos comerciais que ainda não foram resolvidos, principalmente com a China. Então, o que esperar vai depender muito de como vai ser o posicionamento do Donald Trump em relação às suas políticas comerciais de protecionismo em relação aos outros países do mundo, principalmente a China e a Europa. Cássio, pensando um pouquinho aqui no cenário interno, a gente acompanhou na semana passada a decisão do Comitê de Política Monetária, né, de elevar a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto, né, chegando agora a 15% ao ano, e há muita expectativa do que vai dizer o Banco Central acerca exatamente desse cenário externo completamente tortuoso. Queria entender que tipo de sinalizações a gente pode ter, pensando, é evidente, né, nesses impactos, tanto do ponto de vista do comércio global, como o que a gente estava discutindo anteriormente, o preço do barril do petróleo e também esse comportamento do câmbio. Em relação, né, ao comunicado, né, que foi a primeira parte da sua pergunta, né, nós tivemos, por unanimidade, né, todos os membros do Copom optaram em subir em 0,25, né, levando a nossa taxa a patamares que em décadas a gente não via, em 15%. O que a gente vê? Né? O que eu espero muito do comunicado é que o Comitê de Política Monetária do Brasil deve manter a taxa de juros nossa alta por um tempo maior. Então, eu não espero que venha, vamos dizer, é claro que ele vai deixar isso em aberto, porque existem muitas incertezas, principalmente geopolíticas em relação a isso, né? O Brasil, com essa alta do petróleo, ele é muito afetado, o agronegócio ele é muito afetado por causa da importação de fertilizantes, ureia, esses aí insumos estão aumentando consideravelmente, então acaba tendo um caráter inflacionário, mas o que se espera é que se mantenha a taxa de juros elevada por um tempo maior. O que seria esse tempo maior, né? Podemos esperar, pelo menos ao longo do ano de 2025, um patamar de juros de 15% e também primeiro semestre de 2026, esses juros mais altos também na casa de 15%. O Copom só deve mudar sua postura através de uma sinalização
de uma possível inflação convergindo para a meta de inflação na casa da banda dos 3%, algo que ainda deve, vamos dizer, deve demorar, porque nós estamos, desde 2023, tanto de 2023 quanto em 2024, o déficit fiscal do país foi muito alto. Lembrando que em 2023 nós tivemos um déficit fiscal de centenas de bilhões. E esse déficit fiscal, o que ele significa? Significa que o governo está gastando mais, ou seja, a nossa dívida pública está crescendo. E essa dívida pública está crescendo porque o governo está colocando mais dinheiro na economia. Ao colocar mais dinheiro na economia para justamente buscar um crescimento do PIB, infelizmente gerou uma inflação de curto prazo bem elevada, o que faz com que o Copom, para segurar a inflação, que é um dos mandatos do Comitê de Política Monetária, conter a inflação, aumentar a taxa de juros. Então, por mais que o governo ele tente gastar menos agora, e as arrecadações, inclusive, elas estão aumentando, infelizmente, a gente está colhendo algo lá de trás, que são aqueles gastos feitos no passado. Então, o que esperar? Primeiro, quando a gente tem esses juros mais altos, né, aquele carry trade, né, daquela dinheiro especulativo que vem no Brasil, ele deve aumentar, então a gente provavelmente deve ter um dólar mais estável nessa região. Eu não acredito que devemos ter um dólar, como tivemos em dezembro, acima dos 6,10. Então, o dólar que a gente deve ter para os próximos meses, provavelmente é nesse patamar de 5,40 para baixo, talvez um pouco mais a depender dessas questões geopolíticas, mas dificilmente podemos ver um dólar superando essa barreira dos R$6, como vivemos em dezembro do ano passado, dado a esse comitê mais restritivo, dado também essas questões geopolíticas também, enfraquecimento do dólar frente às outras moedas, como eu comentei no início da nossa entrevista, Vitor. Cássio, voltando também um pouquinho e continuando o papo, né, sobre o cenário internacional agora, eu queria entender, com essa perspectiva, inclusive, de um impacto do ponto de vista de atividade econômica mundial em decorrência das tarifas de Donald Trump, essa ausência ainda de uma clareza acerca de um acordo, por exemplo, com a China, e agora pensando também, né, nesse impacto, principalmente do escoamento de petróleo para a China, aliada a essa possibilidade de uma redução do nível de atividade. Eu queria entender o que é. Eu sei que o cenário ainda é muito incerto, depende muito, inclusive, sobre essa confirmação ou não dessa possibilidade de um fechamento do Estreito de Hormuz, né, de extrema importância, por onde passa cerca de 20% a 30% de todo o petróleo mundial. Mas eu queria entender o que a gente pode esperar do ponto de vista do crescimento global. Se a gente já consegue mensurar ou se esse cenário de completa incerteza... Sei que é muito difícil de fazer esses exercícios aqui, né, Cássio? Mas queria que a gente tentasse, fizesse esse exercício de futurologia, tentando indicar para onde vão as principais economias, o que vai acontecer com a China, o que vai acontecer com a Europa, com esses ativos que são considerados, inclusive, seguros, né? A gente acompanhou essa disparada de alguns papéis, por exemplo, suíços, japoneses. Eu queria entender o que vai acontecer com o nível de atividade e também para onde vai o dinheiro. Não, ótima pergunta, Vitor. Para onde que vai o dinheiro, dado todas essas incertezas geopolíticas que nós estamos vivendo, essa questão da guerra comercial? Vamos dividir essa sua pergunta em alguns blocos. Primeiro, vamos começar com o bloco europeu. Eu diria que é onde que a gente pode antever um crescimento mais forte, principalmente para os próximos meses, né? Por quê? Eu diria isso, né? A Europa, como muitos aqui acompanham, né, nosso telespectador, a Europa ela está estagnada há muitos anos. Ela vem num período aí de baixo crescimento nos últimos anos, aí, ao contrário dos Estados Unidos. Só que o que está acontecendo na Europa nesse exato momento, né? A Europa, ela, ao contrário até dos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, o Banco Central Europeu ele está vindo justamente com queda de corte da taxa de juros, né? Então, os juros na Europa ele deve se manter mais baixo, principalmente do que os Estados Unidos e principalmente com outros locais do mundo, né? Com exceção, talvez, do Reino Unido. Mas a Europa em si deve ter juros mais baixos. Esse juros mais baixo, ele também está em conjunto, né? Os Estados Unidos, ele tem utilizado muito, né, o Donald Trump falando que ele vai proteger menos, né? Incentivando que os europeus gastem mais com a indústria militar. Então, o que isso ocasiona, né? Primeiro, a gente viu a Alemanha, ela recentemente falando que deve investir na sua indústria militar
algo em torno de 1 trilhão, mais de 1 trilhão de euros nos próximos anos para modernização e aprimoramento da indústria bélica. Nós temos a França também indo para esse mesmo caminho. E o que isso coloca, né? Quando a gente tem esse investimento massivo na indústria militar, essa expansão fiscal europeia, isso acaba desaguando em outros setores, não apenas ligados ao setor militar. A gente lembra que o investimento na indústria militar ela acaba desdobrando como invenções, como evoluções em outros setores, como de tecnologia, informática e tudo. Então, quando eu olho para a Europa, eu estou bem otimista com o continente europeu, dado principalmente a uma expansão fiscal que deve acontecer nesse continente, dado esse afastamento e também vamos dizer, essa relação com os Estados Unidos, que antes era de longa data, ela está se enfraquecendo. Então, os europeus eles estão por um caminho de expansão fiscal mais forte. Quando a gente pensa em China, a China ela tem adotado uma postura já de diversos cortes de juros. É um país que está sofrendo para voltar aquele ritmo de crescimento que ele tinha antes. Então, a gente vê o próprio caso da Vale, né, que interfere bastante, né, o preço do minério de ferro, ele está demorando a subir. Então, no caso de China, se espera também A China ela tem uma vantagem em relação a muitos outros países porque ela é detentora de terras raras, né? Então, isso é um forte poder de barganha dela frente a outros países do mundo. O que eu espero é que a China ela continue colocando dinheiro na economia e voltando a reaquecer, e ela está vendo justamente um dos setores de tecnologia, né? Principalmente carros elétricos. Nós estamos observando aí, por exemplo, os BYD, as indústrias, as montadoras chinesas invadindo principalmente o Brasil e outros locais do mundo. Então, a China ela está passando aquele período também de japonização que eu brinco, né? Porque o Japão, há 50, 70 anos, ele era como se fosse aquele preconceito que nós tínhamos com a China de 20 anos atrás, né? De produtos ruins. Hoje a China está trazendo produtos com alto valor agregado. Então eu espero um crescimento do PIB per capita chinês e também um crescimento também da própria economia chinesa, que está justamente indo para essa supremacia. Então, quando eu penso num crescimento global, eu vejo que ele vai estar menos amparado pelos Estados Unidos e outras partes do mundo, como Europa, China, o próprio Japão também está estimulando a própria indústria militar dele. Nós temos casos de alguns países emergentes também buscando esse crescimento. Então, eu vejo que a economia global ela vai ser menos amparada e Europa, China, a própria Índia também. É claro que a Índia a gente tem uma questão com o Paquistão, né, que eventualmente é um outro problema geopolítico que nós temos, né, Vitor, para quem está nos assistindo, mas não desdobrando em determinado conflito, a Índia que vem crescendo a 6%, 7% todos os anos, né? Só para vocês terem uma ideia, ano passado tivemos mais de 300 IPOs na Bolsa da Índia. Só para a comparação, no Brasil, a gente não tem 300 empresas listadas, né? Então, só no passado, a Índia fez o lançamento de novas empresas, mais do que todo o Brasil tem de empresas listadas. Então, é um país que tem crescendo forte, é um país que também tem uma taxa de natalidade favorável. Então, esse ciclo Ásia e Europa, eles podem ser, nos próximos anos, um vetor de crescimento, ao contrário dos Estados Unidos, e um fortalecimento também de outras reservas de valor, principalmente no caso de ouro, prata e também o próprio cobre, que é um elemento primordial, principalmente dessa transição energética que a gente está vendo. Então, os Estados Unidos, que antes era aquela grande alavanca, a gente tinha também um domínio também tecnológico, né? Que a gente pensava também que só os Estados Unidos que estariam na frente dessa questão de inteligência artificial. A gente vê também a China lançando o DeepSeek, desafiando também essa hegemonia também tecnológica dos Estados Unidos, a Europa também vindo com outros modelos. Então, eu vejo nos próximos anos que antes nós tínhamos os Estados Unidos bem à frente em comparação às outras economias, essa distância se diminuindo e outros locais no mundo ganhando relevância, com destaque para a Europa e Ásia. Conversei aqui com Cássio Bambirra, diretor de operações da One Investimentos, a quem eu agradeço pela disponibilidade, pela aula e pela série de assuntos que a gente conseguiu conversar aqui. Cássio, muito obrigado. Eu que agradeço, Vitor. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Em nome da One Investimentos, muito obrigado. Forte abraço.